Vamos começar então com esse tema envolvendo uma disputa que já vem da semana passada, aumento do IOF. O governo vai mesmo ao Supremo, Helene? Pois é, o governo estava bastante pressionado para reagir, né, depois que o Congresso usou uma proposta de decreto legislativo para derrubar aquele pacote de aumento do IOF dentro do contexto do equilíbrio das contas públicas, do equilíbrio fiscal. E aí ficou aquela coisa, o governo se dividiu e teve intensas discussões internas no governo sobre se convinha ou não entrar no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque, primeiro, se não entrar, né, o que que vai acontecer? O Congresso vai usar a decreto legislativo o tempo inteiro contra qualquer proposta do governo. Ou seja, se deu certo uma vez, está aberta a porteira para que o Congresso continue usando. Lembrando que proposta de decreto legislativo para derrubar decreto do presidente da República, isso só foi usado 30 anos atrás, no governo Fernando Collor de Mello, ou seja, na guerra institucional que a gente está vivendo, o Congresso foi buscar um instrumento que não era usado há 3 décadas para açoitar o presidente Lula e o governo, e particularmente, né, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Então, se não entrasse, o risco era esse, era o governo levar uma derrota atrás da outra do Congresso com o uso de decreto legislativo. Mas qual o problema, então, de entrar e questionar a constitucionalidade disso? O problema é político, é o governo bater de frente com o Congresso Nacional mais uma vez e abrir uma guerra. Um joga míssil daqui, o outro joga drone dali, e, enfim, entre mortos e feridos não escapa ninguém. O fato é que o governo optou pela solução jurídica, pela solução judicial, e vai ver o que vai acontecer agora como resposta política. O Congresso vinha ameaçando, se o governo entrar no judiciário, né, vai ter, sim, retaliação. Então, é aquela coisa, Heisen, ouvintes, guerra é guerra e a guerra já começou. Vamos ver agora como que o Judiciário decide, como o Supremo decide. Ontem, o Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do Supremo, ele já indicou como relator desse caso para a ação do PSOL. Veja, tem a ação do PSOL e agora o governo vai entrar com uma ação da AGU, a Advocacia Geral da União. Mas no caso do PSOL, o relator vai ser quem? Quem? Alexandre de Moraes, aquele que não brinca em serviço. E já que o Alexandre de Moraes é relator na ação do PSOL contra o Congresso, agora é possível que o mesmo Alexandre de Moraes, né, vá também assumir a relatoria no caso da AGU. Afinal das contas, se trata da mesma questão. Guerra aberta e a guerra está feia. Muito bem, então essa expectativa para hoje então e que continue tudo nas mãos aí do ministro Alexandre de Moraes, a gente vai acompanhar. Eliane, outra questão que a gente queria trazer para você, hoje reportagem aqui de capa do Estadão falando sobre um tema que volta e meia a gente traz de novo, né? Por exemplo, a manchete diz: penduricalhos inflam salários de juízes, remunerações acima do teto somam 10,5 bilhões de reais em 2024. Pois é isso, essa manchete do Estadão, o Estadão que está sendo muito diligente em apurar os excessos, os absurdos, os privilégios sem sentido do judiciário. Essa manchete cai numa hora muito importante. Por quê? Porque o Congresso
diz não às propostas do governo para equilibrar as contas públicas, né? Se você não aumenta a receita e você, ao contrário, aumenta os gastos, essa conta não fecha e o povo brasileiro é que tem que pagar, né? E o Congresso nem deixa aumentar as receitas, nem cortar os gastos. Ao contrário, o Congresso aumenta os próprios gastos. Então, agora, o governo encontrou uma boa saída marqueteira que vem do PT, que é do governo, que é o Haddad está assumindo, que é dos ricos contra os pobres, ou dos pobres contra os ricos. E nesta toada aí, o que conta também é combate aos penduricalhos do judiciário. Penduricalho, gente, eu acho que todo mundo a essa altura já sabe, mas não custa repetir, né? Penduricalho é quando o sujeito ganha, vamos supor, 10 mil reais, mas aí ganha mais um pouquinho de diária, mais um pouquinho de viagem, mais um pouquinho de qualquer coisa, né? Ajuda disso, ajuda daquilo, e até a gente já publicou, aliás, foi manchete do próprio Estadão, né? O Auxílio Peru do final do ano no Judiciário de Mato Grosso, que simplesmente era 10 mil reais para cada um dos desembargadores e para os altos funcionários. Ou seja, 10 mil reais da Bolsa Peru para o Natal que o povo brasileiro é que paga, né? E isso aí a gente tem que cuidar disso, até porque existe o teto constitucional de salários e o teto máximo, inclusive por presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, é o salário de ministro do Supremo Tribunal Federal. Pela Constituição, ninguém no setor público pode ganhar mais do que um ministro do Supremo. O que acontece nos tribunais? Tem um monte de gente ganhando 500 mil dali, 400 mil, tem gente que chega a ganhar, somado, 1 milhão no mês, num país em que você tem gente miserável, que não tem onde comer, que não tem educação, não tem escola para os filhos, não tem saúde. Isso é escandaloso, além de inconstitucional. E, segundo a matéria do Estadão, né, em 2024, então, os penduricalhos, os salários acima do teto somaram 10,5 bilhões. Lembrando que toda a crise do IOF é aumentando o IOF até 20 bilhões, ou seja, metade disso seria resolvido com o fim dos penduricalhos. Lembrando que a única decisão do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, foi impedir aumento de penduricalho via decisão administrativa dos tribunais. Os tribunais agora não podem fazer isso, mas sempre se dá um jeitinho, né? O tal do jeitinho brasileiro. Eu acho que mexer nos supersalários pode ser uma boa solução, mas será que nossos deputados e senadores querem mexer mesmo nos supersalários? Seguimos com o Jornal Dourado, análise política com Eliane Cantanhede, política e policial, porque hoje tem depoimento importante, né, Eliane, da Polícia Federal, aliás, depoimentos, né, no plural, envolvendo uma investigação de tentativa de obstrução de justiça naquele plano de golpe de Estado. Pois é, com Heisen, ouvintes, com o início do julgamento, as coisas continuaram aparecendo. E aí, o advogado Eduardo Contes, que defende um dos réus, que é o Marcelo Câmara, um dos mais próximos assessores do ex-presidente Jair Bolsonaro, que inclusive foi com Bolsonaro para Miami, né, quando o Bolsonaro decidiu não passar a faixa para o Lula e foi para Miami, ele levou um assessor. Quem era esse assessor? Marcelo Câmara.
E aí o Eduardo Contes, o advogado dele, deu um tiro no pé. Por quê? Porque postou nas redes sociais os diálogos do cliente dele, do Marcelo Câmara, com o tenente-coronel da ativa Mauro Cid, já preso, já fazendo delação premiada, e isso é clara tentativa de obstrução de justiça, né? É uma história toda rocambolesca, parece filme, sabe? É, tem enfim, um perfil com o nome Gabriela, que é o nome da mulher do Mauro Cid, e aí o Eduardo Contes se comunicava com esse perfil, que seria o Mauro Cid, e aí perguntando como seria a delação, o que ele estava falando, o que ele não estava falando, enfim. O próprio Eduardo Contes publica isso, e então ele deu de presente as provas de que ele e, portanto, o cliente dele estava obstruindo a justiça. O Marcelo Câmara foi preso no dia 18 agora de junho, foi preso e hoje vai depor a Polícia Federal sobre como é que é essa história. Que perfil é esse? Que conversa é essa? Qual era o objetivo? E, portanto, o advogado, em vez de ajudar, complicou a vida do cliente dele. E olha, não é só o Eduardo Contes que está sendo investigado, porque a gente lembra que outros advogados também estão na mira do Alexandre de Moraes, do relator, exatamente por obstrução de justiça. Os outros advogados, inclusive, com a decisão sórdida de usar até os perfis e até o WhatsApp da filha de 14 anos do Mauro Cid para tentar saber o que ele falava na delação premiada e tentando que ele mudasse de advogado para mudar a estratégia e desistir da delação premiada. Portanto, olha, os advogados também não estão muito bem nessa foto, não. Muito bem, a gente acompanha também esses depoimentos, vamos ver o que vai ser divulgado a respeito deles. Para fechar, Helene, queria que você comentasse um pouco esse artigo que saiu ontem, foi divulgado ontem, né, na The Economist, importante revista que trata aí de assuntos econômicos, um artigo muito crítico ao presidente Lula. Pois é, a gente teve no domingo aquele fiasco, um vexame mesmo da manifestação do Bolsonaro na Paulista, né? O Bolsonaro que botava milhares e milhares e milhares de pessoas na rua, né? Que em fevereiro do ano passado chegou a botar 185 mil pessoas, já era muito menos do que ele botava antes, mas 185 mil pessoas na Paulista. No domingo conseguiu botar 12,4 mil pessoas na Paulista, ou seja, já foi esse vexame. Agora, né, o Lula não pode comemorar também. O presidente Lula também não está muito bem nessa foto, não. Por quê? Porque a revista britânica The Economist, que é uma das principais publicações sobre economia no mundo, né, publica que o Lula está perdendo influência no exterior e se tornando cada vez mais impopular no próprio Brasil. Vamos combinar que não é nenhum exagero. Realmente o Lula perdeu influência na política internacional, né? Ele no primeiro ano do terceiro mandato se arvorava ali de mediador da guerra da Ucrânia, da guerra de Gaza, e ninguém deu a menor bola para as tentativas dele. E na segunda The Economist, também a economista reclama ou acusa de agressivo o tom adotado pelo Ministério das Relações Exteriores, ou seja, o nosso Itamaraty, quando
o Israel e o Irã é, entraram em guerra. E a nota do Itamaraty condenava veementemente os ataques feitos pelos Estados Unidos às instalações nucleares iranianas. Né? E aí, olha só, do ponto de vista externo, eu achei essa frase muito, muito forte da economista, The Economist, mas é muito forte, mas muito realista. Aspas. Originalmente, ser um membro dos BRICS ofereceu ao Brasil uma plataforma para exercer influência global. Agora faz o Brasil parecer cada vez mais hostil ao Ocidente. Heisen, lembrando que o Brasil, agora em julho, vai ser o anfitrião de uma reunião dos BRICS. Quem são os BRICS? Lembrando que os BRICS têm Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e agora também o Irã. Virão representantes, portanto, da China, da Rússia e do Irã ao Rio de Janeiro. E isso pode ser considerado uma reunião anti-Estados Unidos, anti-Israel. E do ponto de vista interno, realmente, quem vai discordar? O Lula efetivamente vem perdendo popularidade nas pesquisas. Com razão, sem razão, o fato é que vem perdendo. E é curioso, porque os dados macroeconômicos estão bem. Né? O Brasil está crescendo acima de 3%, muito mais do que os próprios especialistas previam no primeiro ano do terceiro mandato, no segundo ano, agora no terceiro ano do terceiro mandato, o crescimento brasileiro surpreende positivamente. O emprego é o melhor em décadas. Né? A inflação está acima da da meta, mas está sob controle, não está disparando. Bem, e aí a gente tem o problema dos juros, basicamente por causa da questão fiscal, mas a economia brasileira não vai mal. Né? O que vai mal é INSS para cá, IOF para lá, o erro do PIX, enfim, os erros do próprio governo.